Olá, alunos Universo, tudo bem? Mais uma vez o professor Dionísio e hoje nós iremos tratar de produção de textos, redação, né? O Enem se aproxima e hoje nós iremos tratar do recheio da redação, digamos assim, né? Iremos falar do desenvolvimento. Já vimos a parte introdutória, né? Que nós vimos nas aulas anteriores e hoje nós iremos tratar do começo do desenvolvimento na redação. Como formalizar uma ideia e preencher essa ideia no texto? Como que nós iremos rechear a nossa redação com fortalecendo os argumentos ditos anteriormente na introdução? Então, direto ao assunto, vamos à aula de redação. Bom, gente, como foi falado, né? Hoje nós iremos tratar de desenvolvimento, tá? Nós estamos no capítulo 11, tá? O módulo ainda é o 4. Hoje nós iremos tratar de parágrafos de desenvolvimento 1. Então vamos lá. Na atividade, na aula anterior, nós tratamos do parágrafo introdutório. Se você voltar um pouquinho à aula, você vai perceber que nós tratamos sobre a introdução, né? E alguns tipos de introdução em que nós devemos colocar de forma adequada na redação. Então vejam, hoje o parágrafo de desenvolvimento ele faz parte desse recheio da redação, né? Como que eu vou desenvolver a ideia tratada nas linhas anteriores ou até mesmo no parágrafo anterior. Lembrando que é sempre importante nós lembrarmos daquele ditado, né, que eu já trouxe uma vez para vocês. Aquilo que é escrito com esforço é lido com prazer. Não esqueçam disso, alunos. O que é escrito com esforço é lido com prazer. Então vamos lá. Para que a gente possa continuar nessa ideia, né, de escrever com esforço para que seja lido com prazer, é de extrema importância que eu domine os mecanismos para que o meu texto tenha pleno desenvolvimento. Então vamos lá. Quando ele diz aqui, ó, na atividade da abertura do capítulo, você precisou elaborar argumentos para responder às questões a fim de defender suas ideias. A gente está falando das questões argumentativas, tá? É isso que fazemos quando elaboramos um texto dissertativo argumentativo. Vejam, aqui, quando ele fala defender as ideias, nós estamos falando diretamente do texto dissertativo argumentativo. Em uma de nossas aulas, tivemos a definição de texto dissertativo e de texto argumentativo. Existe uma diferença e tanto. O texto dissertativo ele tem o objetivo de mostrar, evidenciar, de comprovar algo. A exemplo de uma notícia, né? Uma reportagem, então eu vou explicitar, certo? Aquela notícia. E aí eu tenho como objetivo no texto dissertativo de evidenciar, de mostrar, tá? Eu tenho a iniciativa, o objetivo de mostrar. No texto argumentativo, eu tenho aqui o objetivo de apresentar uma ideia e, em seguida, defendê-la e sustentá-la, tá? No texto dissertativo argumentativo, eu posso persuadir, envolver o meu leitor. A exemplo, nós temos também o artigo de opinião. Mas agora nós estamos falando do texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele em que o Enem ele cobra e o SSA, com algumas diretrizes ou até mesmo algumas cobranças em que
O Enem faz e o SSA não faz, tá? Então vamos lá. Tomamos uma posição sobre determinado tema, selecionamos argumentos e organizamos essas informações para desenvolver o texto. Então, vejam, o desenvolvimento ele é fundamental, né, para quem vai praticar a escrita na redação. Por que, professor, que ele é fundamental? Porque é o espaço onde você, onde eu, onde nós iremos defender e comprovar os nossos argumentos, que eles são apresentados ainda na introdução, tá? Então, vamos lá. O desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo nada mais é do que o desdobramento da tese, ou seja, da ideia principal, e é nesse momento do discurso que devem ser utilizados os recursos que estudaremos neste capítulo, de modo que eles comprovem as ideias nucleares de cada parágrafo. A utilização desses recursos no texto depende dos conhecimentos prévios do autor. Importante aqui, olha. A utilização desses recursos no texto depende dos recursos, conhecimentos prévios do autor. Professor, que conhecimentos prévios são esses? Você vai dissertar sobre álcool na adolescência. Você tem que ter informações prévias para que você possa colocar no seu texto embasado. Você vai dissertar sobre drogas na juventude. Você tem que ter conhecimentos prévios, tá, sobre aquilo que você vai dissertar. Então, o recurso, que recurso? A ideia principal, tá, quando você coloca no desenvolvimento. Você tem que ter esse conhecimento prévio para que o seu repertório, certo? Sobre o tema que você determinou e de conhecimento seu de mundo, certo? Ele possa ser discorrido nas letras. Então, gente, não é simplesmente preencher. Você tem que saber falar previamente daquilo que você vai dissertar, sobre o assunto que você vai trazer ao conhecimento. E é importante que você tenha esse conhecimento de mundo. Quando ele fala conhecimento de mundo, é o que acontece ao seu redor. É o que acontece aqui em Olinda, mas aconteceu em Jaboatão, mas aconteceu no Recife, mas aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Japão, em qualquer um desses lugares e outros e tantos outros. É importante que você, quando faz as suas leituras, quando você assiste seu jornal, você coloque tudo isso no seu texto. Aí vamos lá, relacionar os parágrafos de desenvolvimento entre si, estes com os parágrafos de introdução, ajudará a garantir a organização adequada no seu texto. Então veja, gente, é aquilo que nós estávamos falando, né? Veja, quando a gente fala da questão da tese, né? Ali, ó, da ideia principal, é quando a gente está falando praticamente do núcleo, certo? Daquele parágrafo ou até mesmo da própria redação, tá? Então, mais leitura, mais conhecimento, certo? Mais interpretações, mais conhecimentos. Tudo isso você vai ter um repertório rico, vasto, que vai ajudar no desenvolvimento sobre aquilo que você vai discorrer. Então, essa é a função do desenvolvimento, para que você adquira seus conhecimentos, tá? E aí você, através do texto dissertativo argumentativo, possa tomar uma posição sobre um tema, selecionar os seus argumentos, que são diversos, mas você não vai poder colocar em toda a redação, organizar esses argumentos, né? O qual aqui denomina-se de informações, e desenvolver o texto. E aí o desenvolvimento, não é? É o recheio da redação. Como que você vai rechear? Se você tiver um cachorro quente ou uma comida que requer um recheio,
né? Se você colocar demais, vai perder o gosto, né? Se você colocar de menos, também. Então, o recheio ele precisa ser colocado na medida certa. Então, esses argumentos, essas ideias organizadas, essas informações desenvolvidas, é justamente o recheio na redação, que não pode ser nem tanto de mais e nem tanto de menos, mas numa medida em que o sentido do seu texto, a ideia do seu texto, a ideia principal, ela possa ser bastante clara. E essa é a dificuldade de muitos alunos que a gente encontra quando a gente se depara com algumas redações. Tá certo, gente? Então, isso é o desenvolvimento, tá? É o recheio na redação que vai sustentar as ideias principais ou a ideia principal, tanto no texto ou no parágrafo, tá? Vamos nós agora para a forma de desenvolvimento de uma tese. Já tivemos aula do que é uma tese e do que é um tema. Nós já tivemos essa aula. Se você voltar um pouquinho, você vai entender melhor, tá? Então vamos em frente. Quando diz aqui, ó, alguns recursos utilizados na elaboração de parágrafos de introdução também são adequados para a redação de parágrafos de desenvolvimento. Por exemplo, caracterização de espaço, comparação, reputação de ideias, citações. Isso aqui nós vimos na aula anterior, tá? Se você puxar um pouquinho, você vai ver que nós trabalhamos isso aqui na aula anterior, nos parágrafos introdutórios. Então vejam, além desses recursos, os relacionados a seguir também são bastante apropriados para o desenvolvimento de uma tese em um texto dissertativo argumentativo. Vejam, nós já vimos o que é um texto dissertativo e o que é um texto argumentativo. Então, quando nós falamos, tá? Trouxemos este conceito para que você possa fazer a distinção tanto do que é um texto dissertativo para o argumentativo, tá? Apenas para que você possa conseguir diferenciar um do outro. Mas o texto em si, numa redação do Enem, é o dissertativo argumentativo. Então vejam, para que possamos desenvolver uma tese, ou seja, uma ideia principal de um texto dissertativo argumentativo, aí temos o levantamento de uma hipótese, marcado gramaticalmente pelo uso de conjunções condicionais e de verbos no subjuntivo ou no futuro do pretérito do indicativo. Então vejam, aqui é um tipo de desenvolvimento chamado de levantamento de hipóteses. Como que se dá isso, professor? Vejam, aqui tem um exemplo. Para suprir a demanda por energia, o Japão vem aumentando a importação de combustíveis fósseis e companhias de eletricidade estão colocando antigas usinas em funcionamento. Se o país conseguir passar pelo calor do verão sem apagões, analistas dizem que aumentará ainda mais a pressão pelo fim permanente do uso de energia nuclear. Então vejam, aqui ele trouxe uma ideia, certo? E aqui ele fez um levantamento de uma hipótese, tá? Ele fez esse levantamento do que é possível acontecer de acordo com a situação apresentada anteriormente. Então veja, para suprir a demanda por energia, o Japão vem aumentando a importação de combustíveis fósseis, ou seja, isso aqui é um fato. Isso aqui já acontece, tá? De acordo com o texto. E companhias de eletricidade estão colocando antigas usinas em funcionamento. Ponto. Veja, aqui há uma afirmativa, certo? Isso aqui é o que de fato está acontecendo lá no Japão, de acordo com o texto. E aí vem o levantamento da hipótese. Se, olha aqui a partícula se, ó, o país conseguir passar pelo calor do verão sem apagões, analistas dizem que aumentará, olha o verbo aqui, ó. Tá vendo? Olha o verbo. No futuro, aumentará ainda mais a pressão pelo fim permanente do uso de energia nuclear. Então veja, aqui está a hipótese. Ele levantou uma hipótese, tá certo? Uma possibilidade do que pode acontecer em decorrência
da demanda, né, por energia que foi suprimida pelo Japão. Tá certo? Então, que fique claro, aqui está o fato acontecendo e aqui está uma hipótese que foi levantada, certo? Para o desenvolvimento de uma ideia principal, tá? Então, vamos seguindo adiante. Aí eu tenho também como o levantamento, né? O levantamento, a forma de desenvolver uma ideia, certo? Isso aqui, na verdade, é uma forma de desenvolver uma ideia. Então, como forma de desenvolver uma ideia, eu tenho o levantamento de uma hipótese, que eu chego com uma afirmativa e faço essa possibilidade. Em seguida, eu tenho a perspectiva histórica, que traça uma trajetória de determinado fato por meio de uma linha temporal na medida do possível. Devem ser evitados chavões e frases feitas como desde os primórdios, entre outros. Então, veja, na antiga cidade grega de Esparta, os castigos corporais eram um recurso na educação de meninos e moços. Seus governantes acreditavam que a dor física e moral causada por espancamentos e chibatadas fazia aumentar a força e enobrecia o caráter dos futuros guerreiros encarregados de proteger e ampliar a glória dos espartanos. Uma vez por ano, então vejam, eu não vou ler tudo, certo? Mas aqui já deu para a gente perceber que, de certa forma, ele faz aqui uma perspectiva histórica, ou seja, uma linha do tempo, tá certo? Aqui, ó, determinado por fato por meio de uma linha temporal. Olha cá, tá vendo? Até onde foi possível. Não quer dizer que, no caso da antiga cidade grega de Esparta, os castigos corporais eram recursos. Então, vejam, ele fez uma linha do tempo dentro do que foi possível. Ele poderia ir há mais tempo, professor, do que na cidade grega de Espartas? Ele poderia sim, mas até onde ele dominava esse conhecimento, certo? Fez ele percorrer nessa linha do tempo, nessa perspectiva histórica, certo? Traçando essa trajetória a partir daqui, tá? Não quer dizer que toda a história só terá veracidade do fato se ele discorresse também de antes, né, desta cidade aqui, tá? Mas dentro do conhecimento, dentro do domínio de leitura, de conhecimento de mundo que o autor teve, então ele partiu a partir da cidade grega de Esparta, tá certo? Relatando como eram os castigos corporais, tá, gente? Então, eu já tenho aqui para formalizar uma tese, o levantamento de uma hipótese, onde eu faço uma afirmativa e levanto essa hipótese, e eu tenho uma perspectiva histórica, tá? Lembrando que, para isso aqui acontecer, eu preciso de ter conhecimento de mundo, conhecimento prévio, amadurecimento de ideias. Isso é de fundamental importância para quem vai escrever, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo tópico. Eu tenho aqui já uma atividade que vocês vão receber, tá? Em seguida, outra atividade, mas aí eu tenho o parágrafo de desenvolvimento 2. Finalizamos lá o parágrafo de desenvolvimento 1. E agora nós vamos para o parágrafo de desenvolvimento 2. Vamos lá. Dando continuidade aos estudos das estratégias de desenvolvimento de um assunto ou tema no texto dissertativo argumentativo, podemos destacar mais alguns recursos que podem orientar a construção do texto. Então, ainda falando, né, já vimos lá o levantamento de uma hipótese e uma perspectiva histórica. Então, aqui a gente tem ainda para formalizar, certo? A ideia, nós temos a conceituação de um dado objeto de assunto, sob determinado ponto de vista. Veja, no sentido mais específico, letras são caracteres de sistema alfabético e escrita. Caractere é a denominação da menor unidade gráfica de qualquer sistema de escrita, não apenas no alfabeto.
Nos sistemas ideográficos, como a escrita chinesa, um caractere representa uma ideia que pode ser uma palavra. Deixa eu voltar aqui para vocês. Que pode ser uma palavra, tá? E aí ele diz ainda, uma palavra inteira ou parte de uma palavra composta. Nos sistemas fonográficos, como o nosso, um caractere representa um segmento fonético do tipo consoante e vogal. Nos sistemas fonográficos silábicos, como o japonês, um caractere representa uma sílaba, ou seja, uma unidade fonética formada de soma de consoante e vogal. Então, o que é que a gente percebe aqui, gente? A gente percebe que ele conceituou um dado, certo? Ou até mesmo um assunto sobre um ponto de vista. Que ponto de vista é esse, professor? Bom, alguém já tinha afirmado que letras são caracteres do sistema alfabético de escrita. Isso aqui já está definido. O autor ele não inventou, ele não construiu nada, certo? Ele simplesmente ele falou o que alguém já falou, tá? Ou seja, ele trouxe, ele conceituou um dado sobre um determinado assunto. Então, quando ele diz no sentido mais específico, alguém já falou esse sentido lá atrás. Letras são caracteres do sistema alfabético de escrita. Ponto. Caractere é a denominação da menor unidade gráfica de qualquer sistema de escrita, não apenas do alfabeto. Nos sistemas ideográficos, como a escrita chinesa, um caractere representa uma ideia que pode ser uma palavra inteira ou parte de uma palavra composta. E aí ele vem discorrendo ainda sobre o ponto de vista que alguém falou, certo? Lá atrás. Então aqui nós temos a conceituação de um dado objeto ou um assunto. Que objeto foi esse, professor? Caracteres ou letras, tá? Claro aí, gente? Vamos seguindo. Depois nós temos o enfoque de determinado tema sobre pontos de vistas divergentes. Vamos ver o que é. Então, para o filósofo George Berkeley, ideias abstratas são não entidades, ou seja, não constituem ideias. E na realidade temos, e sim, descrições incoerentes de ideias que imaginamos. Assim, para ele, as ideias não possuem existência própria, necessitando sempre da presença de alguém, de Platão, para quem as ideias, abstratas ou não, existem de fato. Então, veja, a divergência está aqui. Para Platão, as ideias abstratas ou não, tá certo? Existem de fato. Já para George Berkeley, ideias abstratas são não entidades, ou seja, não constituem as ideias, e na realidade temos, e sim descrições incoerentes. Para George Berkeley, há um conceito, há um ponto de vista. Para Platão, existe outro. Então, percebeu aí a divergência no ponto de vista desses dois filósofos, né? Estudiosos, né? Da língua, da filosofia? Então, esses são os pontos de vista que divergem entre um autor e outro, tá? E aí é importante que quando você começar a formalizar, né, a sua tese, é importante que você traga pelo menos dois autores, tá? Você possa colocar pelo menos dois para que você possa fazer esse contraponto, aquela balança, né, discriminada no texto, tá? Então vamos lá. Seguindo, bom, aí ele diz aqui, ó, na utilização desse recurso é necessário cuidado para que os pontos de vista divergentes apresentados não tornem o texto contraditório. Ou seja, que uma parte não esteja em conflito com a outra e que, quando o texto for considerado como um todo, exista coerência entre as duas diferentes partes. Isso aqui, gente, na verdade é o segredo, certo, de como você vai escrever. Por isso que é importante que você tenha o domínio da escrita, porque essa diferença vai ser na sua abordagem quando você discorrer sobre esses assuntos,
tá? Bom, vamos seguindo aqui, e aí a gente tem aqui, deixa eu ver. Bom, voltar aqui, página 12. Vamos lá na página 12. Bom, e aí eu tenho ainda a exemplificação, ou seja, basicamente uma ilustração quando se diz a televisão define um tipo de relação absolutamente singular, ao contrário do que acontece com as artes do movimento que sempre reivindicaram a ação do corpo, como é o caso da dança. A televisão é uma técnica de movimento que age sobre um corpo em repouso. Então veja, aqui, gente, ele trouxe o exemplo, tá, no texto para formalizar a ideia do que é a televisão, certo? Ele exemplificou e de certa forma ele traz implicitamente uma pequena ilustração do que ela, a televisão, ela demonstra ser, certo? Então, aqui é um exemplo de formalizar ou de formar uma ideia central através do exemplo ou da ilustração. E aí a gente tem os dados de pesquisas, tá? Quando ele diz que entre a população negra a taxa de desemprego é maior que os brancos, segundo dados do estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, do IPEA, enquanto o desemprego atinge 5,3 dos homens brancos, entre os negros o índice chega a 6,6. Entre as mulheres a diferença é ainda maior. Entre as brancas o desemprego é de 9,2, enquanto que entre as mulheres negras ultrapassa 12%. Veja, quando ele fala aqui, ó, em que os dados de pesquisa, certo? Para formalizar essa ideia, nós temos que ter uma fonte confiável. Eu não posso simplesmente fazer uma pesquisa sem saber que a fonte seja confiável. De preferência, essa fonte ela precisa ser de uma instituição governamental, ou seja, de um governo municipal, de um governo federal, do governo estadual, ou seja, a minha fonte ela precisa ter uma informação segura. Então, aqui o IPEA, tá certo? Certamente deve ser algum instituto de pesquisas, certo? Que normalmente já está atuando nessa área há muito tempo, mesmo que não seja de de domínio, né? De um governo, mas que seja confiável, tá? Que seja, mesmo que não seja, mas ela é confiável, ela já faz esse tipo de pesquisa há, há, há um determinado tempo, né? Que eu possa me sentir seguro nessa informação, nesse dado, né? Ou seja, algo oficial. É isso que a gente precisa, tá? Então vamos em frente. E aí eu tenho a enumeração. Isto é, uma relação sequencial de elementos com algumas características em comum. Por exemplo, aqui, ó, Chico Anísio é um grande artista, comediante e ator, acima de tudo, mas também escritor, roteirista, apresentador, locutor, radialista, pintor, compositor e quantas outras ocupações os mais próximos puderem enumerar. Então veja que aqui a gente tem uma enumeração, uma sequência de fatos, certo? Que traz essa característica em comum de quem eu estou me referindo. Então, Chico Anísio, artista, comediante, ator, veja a sequência de fatos, certo? Que tem, na verdade, a ver com a principal função dele, artista. Tá vendo? Tudo isso aqui é ligado a artista, tá? Vamos em frente. Bom, na elaboração de um texto de base argumentativa é importante ultrapassar o senso comum, ou seja, opiniões, ideias, que, embora sejam de utilização frequente, em determinadas situações cotidianas não têm um embasamento objetivo e não se sustentam em uma análise crítica. Vamos lá na outra página. Bom, aí a gente tem, deixa eu voltar lá. Aí eu acho que já são as atividades, gente. Bom, gente, e aí a gente tem, por fim, a conclusão, né? Que, após o desenvolvimento do assunto ou tema e a apresentação dos argumentos que fundamentam o seu ponto de vista, é necessário concluir o texto.
Isso em qualquer atividade, seja no WhatsApp, seja no bilhete que você vai enviar, seja uma carta, um e-mail, nós sempre temos o início, o meio e o fim. O problema não é saber como que a gente vai, é saber que temos essas etapas a seguir. O problema são as abordagens que nós temos na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então, para isso, a gente tem também algumas técnicas, né, para desenvolver, ou seja, a conclusão é o momento em que se ratifica aquilo que foi defendido ao longo da argumentação, ou seja, você traz uma mera lembrança da sua ideia e do que você defendeu, certo? Com argumentos, tá? Então, vejam, praticamente todos os recursos de desenvolvimento de parágrafos apresentados neste capítulo também podem ser utilizados na elaboração de parágrafos conclusivos. Assim, em vez de repetirmos esses recursos, apresentaremos alguns critérios a serem observados na construção da conclusão do texto. Então, veja, a primeira delas é a retomada da tese, certo? Aqui, ó, eu tenho ao longo do texto a tese defendida, ou seja, a ideia que eu trouxe lá no comecinho da introdução, tá? E aí deve ser exposta com clareza, de forma bem subliminar, tá? Um toquezinho de leve. E a parte conclusiva do texto deve reforçar esse posicionamento. Para atingir seu objetivo, a conclusão deve estar em sintonia com a introdução e com o desenvolvimento das ideias, livre de contradições. Deve-se ter o cuidado de, na retomada da tese, evitar a repetição exaustiva ou desnecessária de frases ou trechos de frases que já tinham aparecido ao longo do texto. Você não vai, não é recomendável que você repita essas ideias. Você pode até trazer o sentido daquela ideia, mas com outras palavras que façam menção ou que tenham um ponto de ligação com alguma palavra que você queira retomar com o seu texto. E aqui a gente tem as propostas de solução para um problema. Um texto dissertativo argumentativo pode ser organizado de forma a apresentar uma proposta de solução. Isso aqui, gente, está claro que é a proposta de intervenção do problema que você estará tratando, certo? Então, veja, aqui está uma das competências. Aliás, todos os tópicos que nós trazemos aqui, nós trazemos com as competências do Enem. Estou ressaltando essa aqui porque proposta de solução para um problema chama-se a proposta de intervenção, não é isso? E aí é uma das competências da redação do Enem que você precisa apontar. E aí ele diz o seguinte, para determinado problema, né, apresentar essa proposta de solução. Geralmente de caráter social. Esse tipo de conclusão não deve ser simplista, sustentado por um senso comum, nem descolado da realidade, ou seja, algo que seja impossível de ser alcançado. Bom, assim, após desenvolver uma discussão sobre o trabalho infantil, por exemplo, um texto que chega à conclusão de que é necessário fazer algo para resolver o problema ou de que a humanidade precisa se conscientizar do problema é muito pouco desenvolvido e carece de força de convencimento. Ao propor soluções para determinado problema, convém apostar em propostas passíveis de serem concretizadas ou ao menos razoáveis, ou seja, algo rasteiro, gente. Eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção onde as autoridades seja possível de colocá-las em práticas, tá? E por fim, nós temos a surpresa, né? Embora o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo conduza a uma conclusão que já possa, de certa forma, ser antecipada nos parágrafos de desenvolvimento, a surpresa pode ser um recurso estilístico que enriquece o texto. Desse modo, caberiam na conclusão o relato de uma situação humorística, uma citação, enfim, uma forma de surpreender o leitor e, ao mesmo tempo, ratificar a tese do texto. Ao se utilizar desse tipo de estratégia, é importante não comprometer a clareza do texto, nem chegar a uma conclusão que esteja desarticulada ou incoerente em relação às ideias anteriores. Então, veja, gente,
Perceba que em todo o texto existe uma conexão, ou seja, há um entrelace, tá? Dos parágrafos, certo? Então, esse elemento surpresa, isso aqui deve ser algo chamativo, tá? Onde o leitor, certo? Ele fique preso a esse elemento surpresa, né? Que você traz ao longo do texto, certo? E aí você pode utilizar, como ele diz aqui, uma situação humorística, uma citação, certo? De forma que possa corroborar, digamos assim, com a sua tese no texto, aquilo que você quer trazer, certo? Como uma ideia principal. Então, esse elemento surpresa, certo? Ele deve ser inserido no texto, certo? Como uma forma de confirmar, certo? De contribuir para aquilo que você vem trazendo no seu texto, lógico, entrelaçada com a sua ideia principal, certo? Com a tese do texto. Gente, nós ficamos por aqui, tá? O meu conselho é: estudem. Qualquer dúvida, a escola fornece meu e-mail.